Fala aí, pessoal. Estamos aqui com mais uma questão de física do Enem. Essa vez que uma questão bem rapidinha de resolver, não tem conta, não tem nada especial. É mais da teoria, então vamos começar. Não vai demorar muito, mas eu acho interessante o conceito que a gente vai estudar nessa questão. Uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta da geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de ser uma força mais intensa que a habitual. Eu acho que todo mundo alguma vez já passou por essa situação onde você tem que colocar. Onde você abriu a geladeira, fechou a geladeira, você abre a geladeira de novo e você percebe que ela tá meio que colada a mais, tem que colocar mais força para poder abrir ela. E essa dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre porque o volume de ar dentro da geladeira diminuiu, o motor da geladeira está funcionando a potência máxima, a força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta, a pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa, a temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes de ela ser aberta. Vamos lá. Como que funciona, basicamente, o que causaria essa dificuldade extra? Para quem está familiar com como a geladeira funciona, ela é refrigerada com um certo gás que traz a temperatura para baixo e por isso que a gente refrigera os alimentos e tudo mais dentro dela. Como que esse gás funciona? Para quem lembra da equação geral dos gases, que é esta daqui, ela está meio baixa, eu posso até puxar ela um bocado mais para cima. PV igual a nRT, que cada um significa P é pressão, V é volume, N é número de mols, R é uma constante e T é temperatura. Como que funcionaria isso aqui no caso desse exemplo aqui? Digamos que eu subir, diminuir a temperatura. Então, ou a pressão ou o volume iria diminuir também. Diminuir o número de mouse. Mesma coisa aqui. Subir o número de mouse, subir a temperatura, mesma coisa. Quando a gente está pensando na geladeira, o que a gente pensa mais é a temperatura, certo? O número de moles e a constante obviamente não muda. Então, ela já está fora da nossa equação. Não vamos se preocupar com ela. O número de moles também não muda. Outra coisa que também não muda é o volume. Não tem como o volume da geladeira mudar, a não ser que fisicamente ela aumente de tamanho. Então tudo que resta pra gente é pressão e temperatura. Se eu diminuir a temperatura, a pressão também muda. Então, por isso que quando você abre a geladeira, fecha e tenta abrir de novo, a pressão está tão inferior que dá uma dificuldade para você tentar tirar a geladeira de novo. Então, essa mudança de temperatura afeta a pressão negativamente. E por isso que você tem essa dificuldade de puxar, né? Para quem já está familiar com pressão, uma pressão alta vai causar um jato de. é, não um jato, seria. A pressão basicamente pode causar uma força, né? Porque pressão é força sobre área. Então faz sentido você ter que colocar mais força para poder abrir uma geladeira que tem uma pressão inferior. Então, vendo que rapidamente o volume não tem como mudar, como eu falei. O motor da geladeira não tem nada a ver. Força pelo ímã também não tem nada a ver. Não tem como ela aumentar por motivo nenhum. Temperatura interior da geladeira é inferior ao valor existente na célula aberta. Sim, mas essa não é a razão da dificuldade extra. É a letra D. É a pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa que causa dificuldade. Então fica por aí a questão de hoje. Deixe um comentário se tiver alguma dúvida. Dá um like no vídeo para poder ajudar. Segue a página do Instagram e o canal do YouTube para não perder nenhum vídeo. Eu vejo vocês na próxima. Valeu!